Perdoa, porque meu foco, irmãos, está bem abalado. E para completar, assim, parece que foi certo do inimigo, porque eu estava bonzinho. E aí ontem, quando eu cheguei da igreja, estava bom até chegar da igreja. Quando eu cheguei da igreja, eu comecei a espirrar, e já comecei a me sentir mal. Aí eu imaginei, é certo do inimigo eu comecei a imaginar assim, se eu falar para ele dizer que não vou pregar, será que ele vai falar? Ele vai falar que não, então eu vou pregar assim mesmo, vou falar assim mesmo. Porque não vai adiantar falar para ele, vai dizer, eu não estou ruim, estou meio ruim da garganta. E hoje de manhã eu amanheci pior ainda, a garganta estava toda fechada, já comecei a espirrar, as mãos já começaram a ficar geladas. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Mas é certo do inimigo. Deus tem uma palavra para cada um. O inimigo ele não fica contente, amém? E aí eu imaginei assim, já que eu tive esse problema de não ter muito tempo assim para elaborar uma palavra, eu falei, vou falar alguma coisa bem facinho, né? Uma palavra bem fácil, porque aí fica mais tranquilo para falar, né? E eu comecei a imaginar, eu preciso falar alguma coisa sobre despedida, né? Porque a gente está indo, está se mudando, mas Deus colocou no meu coração para falar sobre Jó. Aí eu falei, meu Deus, que bom, né? Sobre Jó. Jó é bem facinho, né? A Jó é uma palavra bem tranquila, assim, é só você falar. Quem conhece a história de Jó aqui? Todo mundo, ó. Não precisa nem pregar muito, porque é uma palavra bem tranquila, a pessoa já conhece, então fala ali um pouquinho sobre Jó. E aí eu peguei a Bíblia, abri em Jó e comecei a ler. E aí Deus começou a me mostrar tanta coisa nisso que eu achava que era uma coisa tão simples. Mas quando você começa a analisar a história e ver as coisas, os acontecimentos, tudo aquilo que aconteceu na vida de Jó, a gente fala assim, nossa, como Deus é maravilhoso, como a palavra ela tem tantas riquezas, tantas coisas que podem trazer melhorias para a nossa vida, amém? Então eu peço que os irmãos abram as suas Bíblias no livro de Jó, capítulo 1. Vamos ler um pouquinho aqui. E aí eu comecei a ler, eu falei assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou ler o capítulo de Jó todo. Irmãos, a gente começa a ler e começa a perceber que o quanto nós somos falhos, o quanto nós somos pecadores, quando a gente começa a ver a vida de homens que nem a vida de Jó, amém? Eu vou ler aqui o capítulo 1, eu vou tentar ler bem rápido aqui, como os irmãos sabem, eu sempre gosto de contextualizar. A história de Jó, ela não tem muito o que contextualizar, porque a Bíblia ela não dá muitos detalhes assim da vida de Jó. O capítulo 1 diz assim, na terra de Uz morava um homem chamado Jó. Ele não fala de onde que veio, qual que era a descendência. Ele era bom e honesto. Essa minha versão aqui, acho que é HNTL, alguma coisa assim. É a mesma? Na terra de Uz morava um homem chamado Jó. Ele era um homem bom e honesto. Temia Deus e procurava não fazer nada que fosse de errado. Jó tinha 7 filhos e 3 filhas, e era dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 1.000 bois e 500 jumentas. Tinha também um grande número de escravos. Enfim, Jó era o homem mais rico de todo o Oriente. Todos os filhos de Jó iam às casas uns dos outros e davam banquetes, cada um por sua vez. E as 3 irmãs eram sempre convidadas para esses comes e bebes. Quando terminava uma rodada de banquete, Jó se levantava de madrugada e oferecia sacrifícios em favor de cada um dos seus filhos, para purificá-los. Jó sempre fazia isso porque pensava que cada um dos filhos poderia ter pecado, ofendendo a Deus em pensamentos. Agora, aqui no versículo 6, começa a entrar a parte muito importante. Vamos ver. Chegou o dia em que os servidores celestiais vieram apresentar-se diante de Deus, o Senhor. No meio deles também veio também Satanás. O Senhor perguntou, de onde você vem vindo? Satanás respondeu,
estive dando uma volta pela terra e passeando por aqui, por ali. Aí o Senhor disse: você notou o meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom, honesto como ele. Ele me teme e procura não fazer nada que seja errado. Satanás respondeu: será que não é por interesse próprio que Jó te teme? Tu não deixas que nenhum mal aconteça a ele e à sua família, e tudo o que ele tem abençoas. E tudo que Jó faz no país inteiro, e tudo que Jó faz, e no país inteiro ele é o homem que tem mais cabeças de gado. Mas se tirares tudo o que é dele, verás que ele te amaldiçoará sem nenhum respeito. Amém? O Senhor disse a Satanás: pois bem, faça o que quiser com tudo que Jó tem, mas não faça nenhum mal a ele mesmo. Então aqui, irmãos, uma certa vez aconteceu uma reunião no céu. E aí, era uma reunião entre Deus e os anjos, né? Os filhos dos homens dizem que significa na verdade os anjos. Então, aí aconteceu aquela reunião. E no meio daquela reunião, quem aparece na reunião? Uma pessoa indesejada. Imagina assim, vamos fazer uma analogia aqui. Imagina que uma pessoa que é casada com outra, né? Ela é casada. E aí ela se separou e casou com outra pessoa. E aí ela vai dar uma festa de casamento, uma festa de comemoração a esse novo casamento que ela está. E aí ela convida várias pessoas ali para o casamento. E aí, do nada, na festa de casamento dela, quem aparece? A ex-esposa. Imagina que coisa, que constrangimento, que coisa estranha. E aí por isso que Deus, que aqui na Bíblia está escrito assim, que Deus fez uma reunião com os filhos dos homens, com os filhos de Deus, que eram os anjos, e também apareceu Satanás. Só que se acontecesse isso, essa questão da analogia que eu fiz, talvez o noivo falasse assim, pedisse para ela se retirar, né, para aquela mulher se retirar, ó, se retira da minha festa, porque você não é bem-vinda aqui. Mas não, Deus, no caso, ele fez totalmente ao contrário. Ele questionou a Satanás. Satanás entrou no meio lá dos anjos e Deus questionou para ele e disse assim: de onde você vem? E aí ele falou: eu vim de rodear a terra e passear por ela. Satanás, ele fica rodeando a terra, procurando a quem ele possa tragar, né? Então o Satanás disse assim: ó, eu estava passeando pela terra. Ele se sente dono da terra, né? Na verdade, Satanás se sente o dono. É como se ele falasse: não, estou passeando ali pelo meu lugar ali e estou dando uma volta ali, procurando alguém que possa, né, que eu possa tragar. E aí Deus pergunta para ele assim: você viu meu servo Jó? Servo fiel, temente a Deus, íntegro, não faz nada de errado. Imagine assim, irmãos, que Jó, ele era uma pessoa que ele tinha um espírito de excelência. Na Bíblia existem várias personagens na Bíblia que têm esse espírito de excelência. Tudo que ele fazia, tudo que ele tocava a mão, dava certo. Tudo que ele fazia, a gente tem vários exemplos, como o exemplo de José, de Daniel. Tudo que Jó fazia, dava certo. Tudo. Ele era uma pessoa que, imagina assim, se ele fosse um músico aqui, ele era o melhor músico. Se ele fosse um pastor, ele era o melhor pastor. Se ele fosse dirigente do ciclo de oração, ele seria o melhor dirigente possível. Tudo que ele fazia prosperava. Tudo que ele fazia com zelo. Então Deus disse assim: você viu o meu servo Jó? Temente, fiel a Deus, tudo que ele põe a mão prospera. Aí Satanás disse assim para Deus: olha, também, né? É fácil, assim, do jeito que ele vive, é fácil ser temente a Deus. Porque ele é um homem que tem muito dinheiro, ele é o homem mais rico de todo o Oriente naquela época. Então, assim, fica fácil ser temente a Deus, né? E aí Deus permite, Deus diz assim: então vamos fazer o seguinte, é como se
se Deus, ele, não vou dizer assim, fizesse uma aposta com Satanás, não, mas ele colocou como eu posso dizer? Ele colocou todas as fichas ali em Jó. Ele falou assim, então vamos fazer o seguinte, vai lá na terra e faz o que você quiser com Jó. Você pode fazer tudo o que você quiser. E vamos ver se ele vai me negar ou se ele continua dizendo que eu sou o Deus dele, se ele não me nega, né? E aí, tudo bem, Satanás foi lá, e aí, aqui eu coloquei alguns pontos aqui, em que Satanás usa para tentar tirar a pessoa da presença de Deus, para tentar fazer a pessoa negar a Deus, que foi o que ele usou para fazer com Jó, para tentar fazer com que Jó negasse a ele. A primeira coisa que ele fez foi mexer nos seus bens. Olha só, será que isso é uma coisa comum com alguém daqui? Satanás, ele tentar mexer com o bem da pessoa, os bens para tentar tirar a pessoa da presença dele. Acho que é uma coisa muito comum, né? Às vezes o coração das pessoas, elas não estão em Deus. Ele está servindo ali a Deus até o momento em que está tudo bem. Se ele está com emprego, ele está servindo a Deus, ele está uma bênção na igreja. Mas quando vem Satanás e toca nos bens, de repente do nada ele perdeu o emprego, começou a perder a casa, perdeu o carro. Aí é que a gente sabe se a pessoa realmente é fiel a Deus ou se a pessoa está ali só por bens. É interessante que uma vez uma pessoa veio falar comigo, eu sempre lembro disso. E a pessoa chegou para mim, eu chamei ela para ir na igreja, vamos na minha igreja, você, né? Uma hora que você tiver assim, vamos lá, vamos aparecer lá. Ele falou, rapaz, eu realmente estou precisando ir na igreja, porque a minha vida tá complicada, eu estou sem dinheiro, eu estou devendo para um monte de gente, eu preciso ir na igreja para poder ver se Deus me abençoa. Você vê o pensamento da pessoa, ela não quer vir na igreja porque reconhece que Deus é tudo na vida dela. Ela vem na igreja com interesse de que, eu vou na igreja para ver se Deus me ajuda a sair dessa pendura que eu me enfiei, sabe? Então, as pessoas, quando elas se sentem com algum problema financeiro, elas querem procurar Deus, mas elas não querem procurar Deus pelo que Deus é. Elas querem procurar a Deus pelo que Deus pode proporcionar a ela. Só que a diferença de algumas pessoas que agem assim e de Jó é que assim, Jó, ele usava aquilo que ele tinha para ajudar as pessoas, não com interesse em Deus dar mais coisas para ele. Ele usava aquilo em prol das outras pessoas. Tanto é que ele era o homem mais rico daquele lugar, mas também ele era o homem mais bom, mais bondoso, mais piedoso, o homem que mais ajudava as outras pessoas. Então, ele não usava aquilo só, aquilo que Deus deu para ele em forma de bens, só para si próprio. Ele era o mais bondoso, o mais caridoso, o mais tudo. Então, primeiro ponto, Satanás, ele usa desse artifício de tocar nos bens das pessoas para tentar ver se ele tira e se ele faz com que as pessoas neguem a ele. Segundo ponto, ele toca na família. Tem alguma coisa em comum aqui? Alguém já se passou por isso? Satanás, ele toca na família. Alguma coisa acontece, ou um parente muito chegado fica doente, fica com um problema muito sério. No caso de Jó, imagina só, irmãos. Se os irmãos começarem... o tempo é muito curto. Se os irmãos começarem a decorrer aqui a história, quando Deus diz para Satanás, pode tocar em Jó, do nada chega um servo de Jó. Já tinha muitos, milhares de servos. Chega o primeiro servo de Jó, eu estava lá em tal lugar e veio aquele povo lá, os caldeus, não sei de onde lá, e atacaram e mataram e levaram todos os seus animais e mataram o servo, só sobrou eu. Antes daquele lá sair e terminar, já chegou outro servo.
Ó, eu estava com as ovelhas lá e caiu um raio, matou todo mundo, todas as ovelhas e os seus servos. Antes daquele terminar de falar, já chegou o outro e falou assim, ó, seus filhos, eles estavam em um daqueles banquetes que eles faziam sempre, e ali houve uma tempestade lá, um vendaval, um redemoinho, e desabou a casa, e todos os seus filhos morreram de uma vez só. Imagina só. Todos os filhos de Jó morreram de uma vez só. Agora, às vezes a gente perde um ente querido, a gente fala, meu Deus, será que eu vou ter forças para continuar na sua presença? Imagina Jó, irmãos. E ali, a reputação de Deus em jogo. Imagina só, Deus olhando assim, falando, eu coloquei toda a minha reputação sobre as costas de Jó. E aí Satanás tira todos os filhos dele de uma vez só. Agora você imagina você enterrar 10 filhos no mesmo dia. É prova, né, irmãos? Então, eu sempre escrevo muita coisa aqui, mas no fim, sempre eu passo batido aqui, muitas coisas eu não falo, mas vamos lá. A resposta de Jó a Satanás retirar todos os seus bens está no capítulo 1, versículo 21. Sabe que quando acontece todas essas coisas com Jó, sabe o que Jó fala? Está lá escrito no capítulo 1. Nasci nu, sem nada, e sem nada vou morrer. O Senhor deu, o Senhor tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Imagina eu não sei se eu vou conseguir me conter aqui, mas imagina só o tapa na cara de Satanás, que não foi isso. Amém? Satanás tocou na família dele, Satanás fez tudo tocou nos seus bens, tocou na sua família, e ele simplesmente diz assim, eu nasci nu, nasci sem nada, e sem nada eu vou morrer. O Senhor Deus deu e o Senhor tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aí, depois disso, o que acontece? Houve uma outra reunião lá no céu. Do mesmo estilo, uma mesma reunião. Está lá no capítulo 2. Eu vou ler aqui rapidinho. Chegou de novo, capítulo 2, tá? Jó, capítulo 2. Chegou de novo o dia em que os servidores celestiais vieram apresentar-se diante de Deus, o Senhor, e Satanás também veio no meio deles. E o Senhor perguntou, de onde você vem vindo? Satanás respondeu, eu te vi dando uma volta pela terra e passeando por ela. Na segunda reunião, Deus pergunta, você está aqui de novo? Você não é bem-vindo, você não é bem-vindo aqui, mas vamos lá, o que você está fazendo aqui? E aí? Ele falou, a minha agenda não mudou, eu ainda estou fazendo a mesma coisa que eu sempre faço, estou tentando procurar alguém lá para poder matar, para poder fazer algum mal na vida dessa pessoa. Vamos lá. Estive dando uma volta pela terra e passeando por ela. Aí o Senhor disse, você viu o meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom, tão honesto como ele. Ele me teme, procura não fazer nada que seja errado. No entanto, você me convenceu e eu deixei desgraçar Jó, embora não houvesse motivo para isso. Mesmo assim, ele continua firme e sincero como sempre. Satanás respondeu, é só tocar na pele dele para ver o que acontece. As pessoas não se importam de perder tudo, desde que conservem a própria vida. Agora, se estenderes a mão e ferires o corpo dele, verás como ele, sem nenhum respeito, amaldiçoará. Satanás não tinha mais álibi, ele estava procurando agora alguma coisa para poder dar um checkmate. E aí ele falou assim, os bens, você tirou os bens dele, você tirou a família dele, mas assim, se você tocar na pele dele, na carne dele mesmo, ninguém ama mais a Deus do que a si mesmo, né? Acho que esse foi o pensamento de Satanás. Ninguém ama mais a Deus do que a si próprio. Se você tocar nele mesmo, ele vai negar. E aí,
Vamos lá. Satanás se levanta, ninguém ama mais a Deus do que a si mesmo. Satanás coloca uma doença terrível sobre Jó, no qual ele tem o seu corpo todo tomado por chagas. Satanás colocou uma doença em Jó. Imagina uma doença assim de lepra, de chagas, que Jó, além de ele não ter mais nada, ele não ter mais a sua família, ele não ter mais nada, ele só tinha agora a sua esposa e nada. E imagina assim, irmãos, uma pessoa muito rica. Quem é uma pessoa rica da atualidade agora? Elon Musk que fala? Acho que é. Elon Musk. Imagina você encontrar Elon Musk lá no Largo do Taboão, todo sujo, todo lenhado, com a pele toda podre, todo rasgado, se coçando todo. Mais ou menos seria uma situação assim. Você encontrar a pessoa mais rica daquela atualidade ali, todo cheio de chaga, todo se coçando, todo se sangrando, que cresciam bolhas na pele dele. Ele não aguentava, ele mordia aquelas bolhas para poder aguentar. Esses dias aí a minha esposa, ela pegou dengue, e a dengue dela, todo mundo quando pega dengue, diz, eu nunca peguei, mas diz que a pessoa tem uma reação alérgica muito forte. E a dela, a dengue mesmo, as outras reações não se manifestaram muito, mas essa reação alérgica dela foi muito forte. Ela ficou assim, parecendo que estava com insolação, sabe? Ficou com o corpo todo avermelhado, todo empolado, e ela sentava na cama e ficava se coçando, e aquilo ali, como a gente fala, é carne da carne, né? Aquilo ali me incomodava. Eu falava, faz alguma coisa, toma um remédio, e eu não conseguia assim, ficar, me contei com aquilo de ver o sofrimento que ela estava. Agora você imagina Jó, irmãos, com aquelas feridas abertas no corpo. Ferida aberta, e a Bíblia diz que ele pegava, sentou em um lugar que estava cheio de cinza assim, e ele pegava um caco de telha para poder se coçar. Ele se coçava com um caco de telha. E aí a mulher dele vê aquela situação e ela diz assim, aquela famosa frase que todo mundo conhece: amaldiçoa o seu Deus e morre logo. Ela disse assim, essa situação que você está passando, não tem o que você fazer. A única coisa que tem para você fazer é o quê? Amaldiçoa esse Deus logo e morre. Né? E Jó responde: você está dizendo uma bobagem. Se recebemos de Deus coisas boas, por que não vamos aceitar também as desgraças? Ele diz isso para a esposa dele. Se a gente recebeu, quando a gente recebe as coisas boas, aí a gente, nossa, que bom. Agora, quer dizer que quando a gente recebe as desgraças, a gente tem que amaldiçoar Deus? A gente tem que falar, não, por que Deus é assim, por que Deus é assado? Nós só agradecemos Deus quando recebemos coisas boas. Jó dá outro tapa na cara de Satanás. Jó derruba novamente a tese de Satanás, que ninguém ama mais a Deus do que a si mesmo. E aí, continuando aqui, Jó recebe a visita de amigos. Aí aqueles amigos de Jó, Eliseu, depois você põe um horário lá, quando tiver, você dá um toquinho, porque eu falo que vou falar rápido, depois quando eu começo falando, não paro mais. Os amigos de Jó ficam sabendo que ele está passando pelaquela necessidade, por aquele processo, né? E aí eles vão visitar Jó. E aí, quando eles chegam, acho que alguém fala para eles assim, o Jó está lá naquela praça tal, naquele lugar lá, sentado lá, eles não acreditam. Falam, não, Jó, não é possível. Jó, o homem mais rico do Oriente todo, está num lugar desse, numa situação dessa. E aí eles combinam entre eles e eles vão lá visitar Jó. Quando eles chegam de longe, eles veem Jó. E aí eles, naquela época, eles tinham uma tradição, eles rasgavam suas roupas e pegavam o pó da terra e começavam a jogar para cima, porque a situação, irmãos, era deplorável. Imagina uma situação. Quem já viu uma pessoa moradora de rua numa situação deplorável? Às vezes eu vejo assim, aquela pessoa com aquele pé assim, descalço no chão, com feridas abertas. Era a situação que Jó estava.
uma situação deplorável. Eles, para os irmãos terem ideia, a Bíblia diz que eles, de longe, eles avistavam Jó, e aí eles rasgaram suas vestes, rasparam suas cabeças, e chegaram perto de Jó, e aí eles sentaram lá, e ficaram 7 dias sentados do lado de Jó, sem dizer uma palavra, só olhando e lamentando. Imagina você visitar um amigo seu, e aí você vê numa situação que a situação dele é tão ruim, que você não tem coragem de, tipo assim, falar nada para ele. Você olha assim e fica calado. Você não tem o que falar, sabe? Fala assim, meu Deus, como pode? Você não tem o que falar para aquela pessoa. O que você vai falar? E aí eles ficaram 7 dias sem falar nada. Aí depois do 7º dia, começou o primeiro amigo a falar. Só que assim, eu vou ler aqui o que eu escrevi. Na verdade, os amigos de Jó realmente gostavam dele. O erro deles foi achar que para cada causa deve existir um efeito. Se ele estava sofrendo, era porque alguma coisa de errado ele havia feito. E se estava sofrendo muito, era porque alguma coisa de muito errado ele estava fazendo. Sabe, quando você vê uma pessoa sofrendo assim, você fala... Aí é justamente o que aconteceu com eles. Eles foram para a questão da causa e do efeito. Ele falou, se ele está sofrendo assim, alguma coisa ele... não é possível. Alguma coisa ele fez de errado quando está sofrendo desse jeito. Não é possível. E se ele está sofrendo muito, ele deve ter feito alguma coisa muito errada para ele estar sofrendo desse jeito. Às vezes a gente vê algum amigo nosso, algum parente sofrendo e nós já queremos colocar um motivo. Às vezes nós não paramos para pensar assim, deve ser alguma coisa de plano de Deus. Quando os discípulos estavam com Jesus ali, Jesus foi curar um cego, né, Manilde? E aí eles olharam assim para o cego e os discípulos lhe perguntaram: quem pecou, né? Quem foi que pecou? Foi ele ou foi seus pais? Porque também os discípulos naquela ocasião eles foram pela causa e pelo efeito. Alguma coisa alguém deve ter pecado, ou ele ou os pais dele, porque sempre a tendência nossa é da causa e do efeito. Sempre aquilo está acontecendo porque teve alguma causa antes, mas nem sempre é assim. Às vezes a pessoa, no caso daquele cego, Jesus falou para ele, não é nem o pai dele pecou e nem ele pecou, mas isso é para que possa se manifestar a minha glória na vida dele. Às vezes você está passando um processo e você fica pensando assim, será que eu estou passando esse processo porque eu fiz alguma coisa de errado? Ou que, sei lá, às vezes eu fiz inconscientemente alguma coisa errada e Deus está me castigando, mas de repente não é. De repente aquilo é para que Deus possa, lá na frente, te dar uma bênção muito maior, para que você possa ter experiência, para quando você passar por um processo, você fala, não, isso aqui para mim é fichinho, eu já passei por uma coisa muito maior. Eu mesmo, há um certo tempo aqui atrás, às vezes eu sempre falo isso, logo quando eu comecei a caminhada de trabalhar por conta, eu passei por um processo muito difícil, porque eu fiquei devendo muito, e aí eu falava, meu Deus, o que eu fiz para entrar nisso? E aí depois eu consegui passar por aquele processo e consegui sair daquilo, e hoje em dia é até estranho, porque às vezes eu fico devendo um pouco, lá a gente tem bastante conta porque a gente compra material, quem tem empresa que sabe, e aí ele falou, nossa, a gente está devendo muita coisa. Eu falo, não, isso aí é fichinha. Para o que eu já passei, isso aqui eu não me preocupo, isso aqui é tranquilo. Então às vezes a gente está sofrendo ali, mas não tem nada a ver com causa e efeito. É para que possa se manifestar lá na frente a glória de Deus nas nossas vidas. Então, e aí, eles foram para esse lado de causa e efeito e começaram a falar um monte de coisa sobre a vida de Jó. Muita coisa, sempre achamos, eu vou ler o que escrevi aqui, sempre achamos que quando alguém está sofrendo é porque ele fez alguma coisa de errado. Assim, falaram que ele tinha pecado, ele ou seus pais. Essa é a questão dos discípulos.
Então seus amigos começaram a acusar de adúltero, de louco, falaram que ele era corrupto, por isso que ele tinha perdido tudo, porque ele era corrupto, ele tinha perdido os filhos dele porque ele era um adúltero, porque ele era louco. Lá, se vocês forem ler o livro de Jó, os primeiros capítulos, só os primeiros capítulos e os últimos são coisas que são mais relevantes. O meio ali, a maioria dos versículos do capítulo 2 até o 38, são a fala desses amigos, o que esses amigos falaram dele, e ele sempre tentando se justificar, né? Mas eu não fiz isso, e ele dizia assim, como eu posso me justificar? Eu não tenho como me justificar, eu não tenho como falar nada. Jó pergunta para Deus 16 vezes por que Deus não tinha matado ele na hora que ele tinha nascido. Ele começa a se perguntar, Senhor, por que eu estou vivendo isso? Por que, já que eu ia viver isso, por que o Senhor não me matou logo quando eu nasci? Por que os seios da minha mãe não secou quando ela me amamentava? Por que eu não morri logo de uma vez? E pior que sofrer é sofrer, sabe como, irmãos? Pior do que sofrer é sofrer sem nenhuma resposta de Deus. É o pior sofrimento que existe. Quando você está sofrendo ali e você pergunta para Deus, meu Deus, por que eu estou sofrendo? E Deus simplesmente fica calado, não te responde. A pior coisa é quando você perguntar alguma coisa para alguém, né, você está curioso, sabe quando você está curioso assim, de alguma coisa, você pergunta aquela coisa para aquela pessoa e a pessoa fica calada assim. Não, eu quero saber o que aconteceu ali, a pessoa calada. Foi isso que aconteceu com Jó. Jó perguntava, fez 16 questionamentos para Deus. Por que, Senhor? Por quê? E Deus simplesmente, sabe o que ele fez? Se calou, não deu uma resposta para Jó. É assim. É prova, né, irmãos? Aqui, vamos fazer um resumo aqui até agora. Panorama da vida de Jó. Perdeu seus bens, perdeu seus filhos, sua esposa estava contra ele e seus amigos que vieram para consolar ele agora estão acusando ele porque acham que ele está sofrendo tudo aquilo porque alguma coisa ele fez de errado para estar sofrendo aquilo, porque não é possível a pessoa estar sofrendo tanto e não ter feito nada. Mas quando ele estava no fundo do poço, ele diz, de uma coisa eu estou certo, que o meu Redentor vive. Uma coisa eu estou certo, o meu Redentor vive. Apesar de tudo isso, Jó não perde o amor por Deus. E aí, quando chega nesse ponto, já no pior ponto daquela crise, aí Deus rompe o silêncio com Jó. Deus aparece para Jó num redemoinho. A Bíblia não especifica muito, mas houve ali um redemoinho, não sei como foi esse redemoinho, se foi um furacão, se foi e Deus aparece para Jó. E aí os irmãos estão pensando aí, então agora sim, Deus respondeu para Jó, né? Mas não, Deus não respondeu para Jó assim, uma resposta clara. Deus respondeu para Jó fazendo outra pergunta. Como que pode isso, Luiz? Deus responder para Jó fazendo outra pergunta. Deus começa a perguntar assim para Jó. Jó, quando Deus quebra o silêncio com Jó, ele não responde nenhuma pergunta que Jó fez, mas ao contrário, ele faz 70 perguntas para Jó. Meu Deus. Ele responde Jó com perguntas que seriam perguntas impossíveis de Jó responder. Deus começa a fazer lá 70 perguntas para Jó, que tipo assim, um homem normal não consegue responder aquelas perguntas. Deus começa a perguntar coisas tipo assim, Jó, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando eu criei o mundo, onde você estava? Quando eu criei o mundo, onde você estava? Quando eu tirei o oceano de dentro da terra, você estava onde? Você viu isso aí? Quando eu tirei o oceano de lá de dentro da terra, que eu cobri a terra com águas. Ô Jó, onde você estava quando eu criei todos os animais? Quando eu criei aqueles animais que não precisam ser alimentados por ninguém? Onde você estava? Deus começa a questionar Jó.
E aí Jó começa a ver o quanto Deus é poderoso. E aí Deus pergunta assim para Jó: Jó, sabe essas estrelas que estão aqui no firmamento? Teve uma época aqui atrás que eu preguei sobre isso, né? Sobre a grandeza de Deus. O universo, imagina assim que existem mais estrelas no universo do que pó na Terra, no planeta Terra todinho. Imagina assim, em todas as areias das praias, existem mais estrelas no universo do que o pó de todas as areias da praia. E Deus pergunta assim para ele: Jó, quando eu criei o universo, você estava para onde? Você viu isso aí, eu criando o universo? Quando eu criei todas as estrelas, e quando eu chamo todas as estrelas pelo nome, todas elas vêm e se apresentam, se curvam perante mim. Você viu lá quando eu criei isso? E aí, Jó começou a ver que ele não era nada na frente de Deus, né? Em relação a Deus, ele não era nada. Que a única coisa realmente que ele podia fazer era ser submisso a Deus, e ele devia estar agradecendo a Deus por Deus estar fazendo aquilo com ele. E aí, no capítulo 42, vamos lá, vamos ler um pouquinho no capítulo 42, como é que está o horário aí, Eliseu? Já está dando, né? Vamos acelerar aqui. Passei um pouco. Capítulo 42. Então, em resposta a Jó, Jó disse: agora, nesse ponto aqui da história, Jó, depois de Deus começar a questionar Jó com coisas que Jó não poderia responder, Jó, ele começa a dar respostas para Deus. E aí, ele começa a falar uma das passagens bíblicas que eu acho mais fantástica. Em toda a Bíblia, assim, a Bíblia tem algumas passagens que eu acho muito incrível, mas essa é uma delas. Ele diz assim, capítulo 42. Então, em resposta ao Senhor, Jó disse: eu reconheço que para ti nada é impossível, e que nenhum dos teus planos pode ser impedido, pode ser frustrado. Tem algumas traduções que falam assim, que nenhum dos seus planos pode ser frustrados. E aí, no versículo 3 aqui, diz assim: tu me perguntastes como me atrevi a pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que eu sou tão ignorante e que farei as coisas que eu não compreendia. Aí eu escrevi aqui assim, falar sobre o reconhecer que não sabe, e quanto mais você conhece a Deus, mais entende que não sabe nada. Jó, quando chega nesse ponto aqui do versículo 3, tu me perguntaste como me atrevi a pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que sou tão ignorante. Jó começa a reconhecer que quanto mais você conhece de Deus, mais você começa a ter certeza que você não sabe de nada, tá? Quanto mais você conhece de Deus, tem gente que acha que estuda um pouquinho teologia, né? Começa a estudar teologia e fala: nossa, agora eu sou o teólogo. Agora, pergunta aí alguma coisa da Bíblia aí para mim, que eu vou responder para você. Mas Jó foi diferente. Ele começou a perceber que quanto mais ele conhecia de Deus, mais ele não sabia nada. E ele começou a reconhecer que, se você tiver uma vida com Deus, se você viver 100 anos conhecendo a Deus, você não vai conhecer nada de Deus. Quando a gente for para a eternidade e a gente viver 1 milhão de anos lá na eternidade, a gente vai estar fazendo, sabe o quê? Conhecendo a Deus ainda. A gente ainda não vai conhecer tudo que Deus é e tudo que Deus pode. E quando a gente tiver milhões e milhões de anos lá na eternidade, sabe o que a gente vai estar fazendo? Vai estar conhecendo a Deus. Isso foi uma coisa que eu ouvi o pastor Hernandes Dias Lopes dizendo: a gente nunca vai conhecer a Deus. Então não adianta a gente se gabar e dizer assim: eu conheço Deus, eu sou o
teólogo, eu conheço. E aí eu assisto várias pregações antes de trazer aqui a mensagem, e o pastor Dias Lopes, eu vi uma pregação dele dizendo assim, que a espiga de milho, quando ela, sabe como você conhece a espiga de milho? Quando ela está boa e aquelas espigas que não tem milho nenhum? Porque a espiga de milho, quando ela está bem recheada mesmo, ela está bem formosa, com bastante milho, ela dá uma pendurada assim pra cá, pra baixo. Ela fica meio assim, né? E aquela espiga que não tem nada, como ela tem nada, ela tá leve, ela fica mais leve assim. Então, são aquelas pessoas que elas acham que tem alguma coisa, elas ficam lá leve. Mas de repente aquelas pessoas que têm algum conhecimento, eles estão como? Eles estão curvados. Amém? Porque eles sabem que por mais que ele aprenda, que ele estude, ele nunca vai conhecer nada de Deus. Nada de Deus. A maior coisa que você pode saber é que você nunca vai saber de nada. Você consegue diferenciar uma pessoa que é muito inteligente quando ela reconhece que ela não sabe. Às vezes você vê uma pessoa assim e fala, nossa, ela quer saber daquele assunto, sobre qualquer assunto ela sabe, não, isso aqui eu sei, é assim. Agora quando você vê aquela pessoa mais retida assim, você pergunta alguma coisa para ela, você sabe tal coisa? Olha, eu não sei tanto, eu sei algumas coisas. Pode saber que aquela pessoa talvez tenha muito conhecimento para te passar. Porque o segredo da sabedoria é você reconhecer que você não sabe nada. Glória a Deus. Amém? E aí vamos lá para o final, para encerrar aqui. E aí, por que eu digo que essa é uma das passagens mais bonitas que tem na Bíblia? Porque aqui no capítulo 42, versículo 5, Jó diz assim, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço de andar contigo. Não só porque eu vi alguém falar, mas eu te conheço porque eu tive experiência contigo. Eu pude te ver. Amém? E também o pastor Hernandes Dias Lopes dá um exemplo aqui. Ele diz assim, imagina uma pessoa, vamos fazer uma analogia, imagina uma pessoa que nunca viu o mar. Ele chega lá e aí ele vai conhecer o mar. Aí ele chega e fala assim, vê o mar assim e fala, nossa, que bom, agora eu conheço o mar. E aí chega naquele momento ali um marinheiro e diz assim, eu também conheço o mar, um marinheiro. Quem conhece mais? Os dois conhecem, os dois partiram a conhecer o mar. Só que ali, o marinheiro, ele conhece o mar de uma forma diferente, porque ele tem experiências com o mar, né? Ele tem várias experiências, ele passou horas e horas na sua vida no mar. Então, ele conhece mais o mar porque ele teve muita experiência. E agora Jó também diz, antes eu te conhecia só de te ver, né? Imagina, assim, eu te conhecia só, igual aquela pessoa que conheceu o mar. Eu vi o mar e falei, agora eu conheço o mar. A pessoa pode olhar a Deus e falar assim, agora eu conheço Deus. Mas Jó, agora ele é igual um marinheiro. Ele conhece Deus, mas não só de ouvir falar ou de ver Deus. Ele conhece Deus de caminhar com Ele aqui, Glória a Deus. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te vejo com meus próprios olhos. Por isso estou envergonhado de tudo que eu disse e me arrependo sentado aqui em um monte de cinzas. Amém? E aí a gente vai para a parte final, nós já estamos encerrando. E aí no capítulo 42, versículo 7, diz, eu vou ler aqui até o final agora, para a gente acelerar. Depois que acabou de falar com Jó, o Senhor disse a Elifaz, da região de Temã, estou muito irado com vocês. Isso é com os amigos de Jó. Estou muito irado com você e com seus amigos, pois vocês não falaram a verdade a meu respeito, como meu servo Jó falou. Agora peguem 7 tesouros e 7 carneiros e levem a Jó e ofereçam como sacrifício em favor de você. O meu servo Jó orará por vocês e eu aceitarei a sua oração e não castigarei como merecem, embora vocês não tenham falado
verdade a meu respeito, como Jó falou. Então ele faz que era da região de Temã, Bildade, que era da região de Suá, e Zofar, que era da região de Naamã, foram e fizeram o que o Senhor havia mandado, e ele aceitou a oração de Jó. Aí no versículo 10 diz: depois que Jó acabou de orar pelos seus 3 amigos, o Senhor fez com que ele ficasse rico de novo. Olha só. Depois que Jó acabou de orar pelos seus 3 amigos, o Senhor fez com que ele ficasse rico de novo. E lhe deu em dobro tudo o que tinha tido antes. Todos os seus irmãos e irmãs e todos os seus amigos que foram visitá-los tomaram parte de um banquete daquela casa. Isso aqui também é interessante. Quando Jó ficou naquele problema, todas as pessoas que rodeavam Jó, correram. Se você ler o capítulo todo, você vai ver que aqueles servos que ele tinha lá, ele tinha muitos servos. Quando ele via um servo assim passando na rua, ele falava: ô, fulano de tal. O cara passava assim, ó. Opa, esse aqui não conheço não. Ninguém, a família dele, os irmãos, porque ele devia ter irmãos, parentes, amigos, sobrinhos, primos, vizinhos, tudo isso quando ele ficou nesse problema, todos eles, sumiram. E aí, aqui nessa parte, aqui no versículo 11, diz aqui, todos os seus irmãos e todos os seus amigos foram visitá-lo. Olha só, depois que ele ganhou tudo em dobro, que ele ficou, se ele era rico, ele ficou 2 vezes mais rico. Foram visitá-lo e tomaram parte de um banquete na casa dele e falaram de como estavam tristes pelo que havia acontecido e o consolaram por todas as desgraças. E aí Jó podia, imagina assim, Jó deu um banquete lá e todas as pessoas que se afastaram dele foram lá. Ele podia fazer o que, irmão? Se fosse nós, o que a gente faria? Agora eu estou por cima da carne seca, né? Agora eu estou duplamente rico. Eu já era mais rico do Oriente, agora estou 2 vezes mais rico. Então, por exemplo, a mulher dele podia falar assim: opa, ele andou, né? Mas não. A esposa ou os amigos, ele podia muito bem falar assim: você não era aquele lá que quando eu estava lá sentado na cinza, eu chamava vocês, vocês passavam direto? É vocês, né? Mas Jó não fez isso, Vamos lá, versículo 11. Todos os irmãos e irmãs e todos os seus amigos foram visitá-los e tomaram parte de um banquete na casa dele e falaram como estavam tristes pelo que havia acontecido e o consolaram por todas as desgraças que o Senhor havia feito cair sobre ele. E cada um lhes deu dinheiro e um anel de ouro. E o Senhor abençoou a última parte da vida de Jó, mais que a primeira. E ele chegou a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 2.000 bois e 1.000 juntas e 1.000 jumentas. Também foi pai de 7 filhos e 3 filhas de novo. A primeira deu o nome de Gemina, a segunda chamou de Cássia e a terceira de Querem-Rapuque. No mundo inteiro, pelo menos nesse aqui, irmãos, eu tenho alguma semelhança com Jó, presta atenção. No mundo inteiro não havia mulheres tão lindas como as filhas de Jó. E o pai as fez herdeiras com bens junto com os seus irmãos. Depois disto, Jó viveu 140 anos, o bastante para ver netos, bisnetos, e morreu bem velho. Amém? Pelo menos essa parte, né, irmãos? Só fazer filha bonita, eu fizer isso mesmo. Mas então, depois daquilo, Jó viveu mais 140 anos e pôde ver filhos, filhas, netos, bisnetos. Amém? Irmãos, essa é a palavra que Deus colocou no meu coração nessa manhã. Eu espero que a gente tenha aprendido alguma coisa que possa levar dessa palavra para nossas vidas. Amém? Que nós possamos lembrar dessa história. Amém? Deixa eu falar. Pastor, te peço licença também, pastor. Olha, eu agradeço a Deus pela sua vida. Como você ouviu a palavra. E como aquele servo, né? Que perguntaram: quem tem escudo? Foi a sua mãe ou seu pai? Eu estava sentado essa semana com meu marido, na cama, sentei perto dele. Eu abracei
comecei, meu coração estava doendo muito, sabe? Eu cheguei e falei para ele assim, será que nós erramos sobre a criação do meu filho Alessandro? Eu e você? Porque bens a gente perdeu, mas ele todo tempo, porque o filho é a coisa mais importante para Deus. Aí meu marido me abraçou e falou assim, você está chorando? Chora. E eu chorei muito. Aí eu falei assim, mas graças a Deus que eu perdi, mas Deus está restituindo a minha família. Foi a palavra que eu disse. Deixa eu falar assim para você. Eu profeto da mão de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Recebe, vamos ser das Cristo. E eu não estou, tu és profeta, no nome de Deus. Mas ele passou para mim, tudo partido, viu? Para uma obra. Recebe, vamos ser Jesus Cristo. Eu falei assim, pode ter perdido tudo, meu marido. Mas eu não perdi a Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu sei glorificado por Deus por essa palavra profética. Eu quero dizer que, como eu disse no começo, é um dia muito triste, né? É alegre, mas é triste. Eu não sei como falar isso. É difícil, né? Mas eu quero dizer, eu quero primeiro pedir perdão dos irmãos se alguma coisa. Eu sou uma pessoa muito, às vezes, eu não sei lá, eu não sei me explicar. Às vezes eu falo as coisas, mas não é que por maldade, sabe? É que eu sou assim mesmo. Principalmente no ministério de louvor aqui. Às vezes eu falo assim mesmo. Eu falo, meu, você está fazendo coisa errada, você está fazendo besteira. Está errado isso. Mas não é que eu sou arrogante, às vezes a pessoa pode levar assim. Às vezes a pessoa pode olhar para mim e falar assim, não, você é arrogante, você não está arrogante. Mas não é maldade, mano, minhas. Por Deus do céu, não é maldade. É que eu sou assim mesmo. Às vezes eu falo alguma coisa assim, mas, tipo assim, a pessoa ficou ferida com aquilo e eu tô assim de boa, sabe? Porque, assim, pra mim aquilo foi uma coisa normal. E eu quero pedir desculpa para os irmãos se eu falei alguma coisa em algum momento que feri os irmãos. Eu não considero isso hoje como uma despedida, né? Mas, porque eu sempre vou ser daqui do Parque Pinheiros. Eu só vou estar em outro lugar também, mas quando eu estiver aqui, eu sou do Parque Pinheiros, eu sou lá do Jardim Record. Na verdade, eu sou do Reino de Deus. Gente, nós somos aqui, nós somos do Reino de Deus. Não tem ninguém aqui do Parque Pinheiros, nem do Record, nem do Santa Catarina, de lugar nenhum. A gente é um povo tudo que vai morar no céu junto com o Senhor, amém? Então eu quero pedir perdão, amém, meus irmãos? Deus é tá bom. Chora não. Amém, irmão, senão eu vou chorar mais um pouco. Eu nunca chorei, eu já chorei demais. A conta já tá. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.